Vamos lá, galerinha, começando então aqui o nosso último bloco, talvez passe um pouquinho dos 50 minutos que você está habituado. Vamos fechar então aqui a nossa aula 2, bloco 2 de ética profissional. Vamos chegar aqui até a questão de número 40, estamos na 24. Então vamos lá, arrebentar aqui as questões para que você possa chegar na prova atropelando tudo. Lembra, doutores? Curso MACJuris, OAB Max Intensivo de Resolução de Questões. E sempre, né, turma, eu falo com todo aí respeito, né, turma, vossas excelências. Você está assistindo aqui as aulas de questões, se você eventualmente fala muito rápido, eu não entendo nada, gente, não é verdade. Aqui eu entendo que, de duas ou uma. Ou você aprende a estudar pelas questões, eu tento aqui fazer, né, abordar o tema da forma mais completa para você extrair o conteúdo não só da certa, mas também mostrando as outras erradas, fazendo aquilo que a gente brinca, né, de estudo reverso, a gente vai alimentando eventualmente o material pelas questões, ou você, né, simplesmente faz o curso aí regular, extensivo, que é mais devagar, né? A gente vai explicando devagarzinho, tema por tema, segurando na sua mão, para que você possa chegar, né? E depois volta daí, você voltando nas questões, você vai ver que seria muito mais fácil para aquele que já está aqui, né? Com o conhecimento, né, adquirido no estudo, né, extensivo aí das matérias aí que você seleciona, que você gosta, que você percebe aí que vão te levar para a segunda fase, tá bom? Vamos lá, exame 29, questão 24. Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes de mandato outorgado para a defesa do cliente Tomás, em juízo. Todavia, Tomás deixou injustificadamente de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. Beleza. Beleza. Você pode cobrar? Pode. A gente vai ver daqui a pouco. A questão dos honorários pode ser cobrado, inclusive, tendo um contrato, né, senhores? Muito mais fácil. Nosso contrato de honorários, inclusive, né, senhores, é título executivo título executivo, né? Independentemente de assinatura, diferente dos outros contratos que necessitam, né, para ter a força executiva, né, de título executivo extrajudicial, assinatura, né, de 2 testemunhas no mínimo. Aqui não, o nosso contrato pela nossa relação de sigilo, ele é título executivo independentemente de ter ou não ter assinatura de testemunhas, beleza? Combinado? Então vamos lá. Em 8 de abril de 2019, após negar-se ao pagamento devido, o Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que ele esclarecesse, o Milton, o advogado, esclarecesse para o Tomás, o cliente que está devendo, de forma pormenorizada, questões que entendia pertinentes e necessárias sobre o processo. Aqui tem um detalhe, que aí muita gente fala, mas Thiago, o advogado tem o dever, nessa relação dele com o cliente, lá do nosso Código de Ética e Disciplina, de se reunir com o cliente que está devendo? Galera, claro que tem. Se você está a ponto de não querer mais trabalhar para a pessoa, para não ter que dar satisfação para ela, você tem o direito de renunciar. E não tem nem que falar o porquê, a nossa renúncia é imotivada. Aí, a partir do momento que você romper a relação sua com ele, mas enquanto você tem relação com o seu cliente, se ele não está pagando, é você que não está sabendo cobrar. Faz sentido? Então muitas pessoas viram e falam, eu não tenho porque me paga que eu te atendo. Não. Enquanto você estiver ali com a procuração produzindo efeito, porque você não fez o que você devia ter feito, renunciar, é seu dever esclarecer. Você não é obrigado a acatar o que a pessoa vai falar, mas você tem que esclarecer. Lembrando, a independência funcional, a palavra final é sua. Tá? Beleza? Contudo, o Milton informou que não ia prestar nenhuma informação sem o pagamento, a fim de evitar o aviltamento da atuação profissional. No dia 10 de maio de 2019, o Tomás solicitou que o Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que tinham sido confiados ao advogado durante o processo, relativos ao objeto da demanda. Certo? Às vezes acontece, às vezes a gente tem que ir a uma situação, né, que discussão de eventual posse-propriedade de um bem, às vezes a gente é obrigado, né, a calcionar ou fica por questão de ser depositário, dependendo da situação. Tá? Como um documento, né? Milton também se recusou, pois pretendia alienar os bens para compensar os honorários devidos. Vamos lá. Considerando o caso, assinale a correta. Apenas a conduta do Milton praticada no dia 8 de abril de 2019, ou seja, não querer prestar informação, configura infração ética? Errado. As duas são infrações éticas.
Gente, você tem que executar o contrato. Você não pode alienar sem autorização do cliente o bem para garantir. Não pode, gente. Além de ser uma infração ética, você tem um risco de vir, né, a responder por ilícito penal. Cuidado, hein? Ambas as condutas, letra B, do Milton, tanto a praticada no dia 8 de abril, se recusou a prestar informação, como 10 de maio, não queria devolver os bens móveis que estavam no seu escritório, pertencentes ao cliente, configuram infrações éticas. Certo, a B de bola está correta, tá? A C de casa está falando que nenhuma das condutas dele é falta ética, errado. E a D fala, apenas a conduta do Milton, praticada no dia 10 de maio, configura infração ética. Ou seja, que ele queria alienar, né, os bens móveis do cliente. Tá errado. 25, exame 30. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Oh, meu Deus, de novo? Pelo amor de Deus. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal do seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Ok? Beleza? Ó, vamos lá, ó. Conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal do cliente. Pessoal do cliente. Após o encerramento do feito, o Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de resguardar, Antônio notificou o cliente, indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se esses podiam ser tratados na dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, o Antônio abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais do seu cliente. Certo? Em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, o José foi difamado em público, gravemente, por uma das partes da demanda. Por ser necessário para a defesa da sua honra sua advogado, José divulgou o conteúdo particular que tinha conhecimento. Considerando os dois casos, assinale a correta. Galera, então vamos lá. A relação minha e futura sua com o seu cliente é sigilosa. É a brincadeira do boca de siri que a gente já fez aqui. Só que esse dever de sigilo, quando quebrado, regra, infração ética, sanção perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Só que o sigilo é um dever e também é um direito. Tudo que a gente tem conhecimento durante o exercício da nossa profissão, ainda que o cliente autorize, a gente não é obrigado a falar. Mas além de ser um direito, é um dever. Que se você não cumprir, regra, punição. Só que tem exceção. E quando algo tem exceção é porque é relativa, não é absoluta. Então o dever de sigilo, ele é relativo. Porque quando que o advogado pode quebrar o sigilo profissional? Defesa da vida, vida humana. Defesa, o que, turma? Da honra. Ou para se defender contra o próprio cliente. Então, se você olhar aqui, a prova tenta te enganar. Porque o primeiro advogado está tentando falar, a prova está falando, ele tinha até autorização da pessoa para abordar aquilo na tese dele. Mas cadê a exceção que permita ele quebrar o seu dever? O segundo, ele estava defendendo a honra. Ainda que fosse a honra dele. Então ele estava autorizado. Sacou? É por isso que eu falo, né? Galera que já teve aula comigo, por exemplo, se o aula prática de pós, eu sempre falo, né? Que o pessoal fica, sabe? A questão do pessoal que fica retratando em aula as situações que acontecem no dia a dia, até como forma de prevalecer em cima de aluno. É o que eu falo. Eu, como professor de ética, não estou falando que eu sou perfeito, porque todo mundo é humano e comete os excessos, mas eu tento no dia a dia, até para tentar uma advocacia mais forte e melhor, seguir algumas coisas aqui que a gente olha e você fala, isso aqui é um absurdo. Tudo bem, mas enquanto você estiver exercendo a profissão e tiver isso dentro do nosso estatuto, dentro do nosso regulamento, dentro do código de ética, é uma situação que, por hora,
entende-se que é uma situação de preservação e proteção da própria advocacia como um todo. Então, vamos lá. Letra A. Antônio infringiu o disposto no Código de Ética, violando o dever de sigilo profissional. Tá certo. Ainda que autorizado pelo cliente, não é uma situação que admite a exposição pública daquela questão que ele descobriu no exercício da profissão. Não era para defender vida, não era para defender a honra, nem se defender do próprio cliente. Tá errado. Agora, o José não cometeu a infração, já que o dever de sigilo dele, na defesa da honra, cede nessa situação. Ou seja, é afastado. Por isso que o sigilo é um dever, é um direito e também é um dever. Em relação ao dever, é um dever o quê, turma? A gente sabe aqui, né? Um dever que eu já falei, relativo, porque tem as exceções. Tá? A de amor é a correta. Gabarito 25, letra A. A B fala, Antônio e José infringiram ambos o Código de Ética e Disciplina da OAB. Errado. Não foi ambos, só o José. José infringiu o código. Errado. E o D fala, Antônio e José não cometeram infração. Errado. Só o Antônio. Tá? 26, meus queridos. Vamos lá, exame 30. O advogado Geraldo foi constituído por certo cliente para defendê-lo em processo judicial, no qual esse cliente é réu. Show de bola. O Geraldo ofereceu a contestação e o processo segue atualmente em trâmite regular, não tendo sido por hora designada audiência de instrução. Legal. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, o Geraldo resolve renunciar. Direito dele. Certo? Em 12 de fevereiro de 2019, o Geraldo fez a notificação válida da renúncia. Então vamos lá. Quando você renuncia à procuração, você fica preso no processo pelos 10 dias posteriores à renúncia. A não ser que o cliente contrate outro advogado. O outro advogado entrou no segundo dia dentro desses 10, você já está liberado. Agora, se o cliente não contratar outro advogado, durante 10 dias você tem que trabalhar. Enquanto ele não contratar outro. Passou os 10 dias, você está livre. Certo? E lembra, você não pode motivar a renúncia. É uma das coisas que eu vou falar bem a verdade para vocês, tá? Eu respeito na minha vida prática, mas eu meio que não concordo. Que eu acho que quando o cliente está te devendo e você está renunciando por questão de honorário, como você vai fazer a renúncia e vai juntar aos autos, se tem processo judicial, exatamente para mostrar para o juiz que você está saindo dos autos da forma correta, gente, é uma forma de você preservar o próximo colega que vai vir. Porque o cara que é mal pagador num escritório é mal na outra. Eu falo isso por conhecimento aí de mais de década aí vivendo, né, da advocacia privada. Então, toma cuidado aí com essa questão, mas não pode motivar. Então, todavia, por razões insuperáveis, ele renunciou, dia 12 de fevereiro de 2019, certo? 3 dias depois da notificação, o cliente dele contratou novo advogado. Aí, ó, acabou. Então, nos 3 primeiros dias, ele estava responsável. A partir do 3º dia, acabou. Não é solidário. Não, é só o outro cara. Ele está livre, ele é solto. Certo? Todo o ocorrido foi informado nos autos. Show. Considerando o nosso estatuto, a sinalha correta. Letra A. O Geraldo continua a representar o mandante nos 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Não porque o cliente contratou outro cara, senão estava certo a A. A B fala, o dever do Geraldo representar o cliente, o mandante, cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. Muito bem, a B de bola é a correta. Tem como errar. A letra C fala, o Geraldo continua a representar o mandante até que seja proferida e publicada a sentença, errado. E a D fala que o Geraldo continua a representar o mandante até o término da audiência de instrução, também está errado. Vamos lá. Questão 27, exame 31. Um escritório de renome internacional considera expandir suas operações, iniciando as suas atividades no Brasil. Legal, vamos lá. Preocupado em adaptar seus procedimentos internos para que reflitam os códigos brasileiros de ética profissional, seus dirigentes estrangeiros desejam entender melhor as normas a respeito da relação entre clientes e advogados no Brasil. Sobre esse tema, é correto afirmar que os advogados brasileiros, então vamos lá, podem, para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, ou seja, advogado constituído. Sem prévio conhecimento desses, eu já expliquei que sim. Lembra da questão da busca e apreensão? Olha como a OAB repete as questões. Certo? Então, nessa situação de causa urgente e inadiável, você não precisa nem ter a procuração. Você pode, inclusive, requerer a juntada depois. E, obviamente, ainda que tenha advogado constituído nos autos,
Você não precisa comunicar ele. E não vai ser falta ética, desde que seja urgente e inadiável. Então a A de amor já é a correta, 27, letra A. A B fala, deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir a defesa criminal. Vamos lá. Então quer dizer que o advogado, para assumir uma causa criminal, ele só trabalha para quem é inocente. Porque se o advogado entende que o cliente é culpado, ele deixa o cliente sem ampla defesa. Sem, portanto, defesa técnica, que é defesa pelo advogado e pelo defensor público. Gente, processo penal súmula 523 do STF. No processo penal, a falta do advogado da defesa técnica é nulidade absoluta. Então, se a gente fosse trabalhar só para quem é inocente, o culpado a gente cai fora, não ia ter advocacia criminal. Sacou? Por quê? Porque ao contrário do que você assiste nos filmes, né? Por mais que existam pessoas que são acusadas injustamente, não pensa que é toda hora. Tá? É a grande minoria dos acusados injustamente. A maioria que sofre uma persecução é quem aprontou algo de ilícito criminal. Eu sou advogado criminalista, eu posso falar isso com conhecimento de causa. Agora, você vai fazer o trabalho sem considerar esse tipo de situação. Por quê? É nosso dever dar o direito de defesa técnica. Certo? C. Podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do cliente? Errado. O advogado não pode ser no mesmo processo advogado e preposto. Tá? D de dado. Pode representar em juízo clientes com interesses opostos se não integrarem a mesma sociedade? Não, gente. Ó, seja sociedade, seja você advogado profissional liberal, você sozinho, você não pode atuar no mesmo processo por clientes que têm interesses opostos. Então eu não tenho sociedade. Vamos imaginar, eu não tenho sociedade. Um casal me procura para fazer o divórcio. Se for litigioso, eu posso advogar para os dois? Não. Se for consensual, eu posso. Certo? E se fosse o André e eu sócios de uma sociedade? Poderia o André advogar no divórcio litigioso para a mulher e eu advogar para o homem? Ou se fosse uma relação homoafetiva, cada um para um deles? Claro que não. Então a única correta é A. Pelo amor de Deus, como é que alguém pode errar ética? Você tem que fazer 8 de 8 em ética. Eu fico louco, eu fico nervoso, eu perco a paciência. Sorte sua que você não está na minha frente agora. Porque quando o aluno me fala que errou uma questão dessa no exame, eu não entendo. É porque não quer aprender. Vamos, é só pensar, relaxa, respira. Exame 28 agora, questão 28, olha, macabro, né? Bateu certinho. A advogada Leia Santos confeccionou cartões de visitas para sua apresentação e de seu escritório. Então o tema agora é publicidade. E sabe o que é o mais legal? O tema publicidade. Eu pergunto assim na sala de aula. Para o vídeo, vamos simular que você está me assistindo presencialmente. O advogado pode fazer propaganda? Antes de você ouvir a resposta, para e pensa. Voltou? Soltou? Pensou? Tem certeza que você falou não. Parabéns, você está no caminho da reprovação. Porque se o advogado não pudesse fazer propaganda, ia ter um tema chamado publicidade. Ou simplesmente eu ia falar assim, advogado não pode fazer propaganda, e bora pra frente. O problema é que por que publicidade cai? Porque a advocacia não é comércio. Então, embora você possa ter a publicidade, nós temos uma publicidade restringida a regramentos do nosso estatuto e do nosso código de ética. Ela tem requisitos. Ela tem que ser discreta, sóbria, para fins meramente informativos. Dependendo da situação, tem informação que você pode fornecer e outras vezes não. Dependendo aonde você vai fazer ou como você quer fazer, você tem que seguir alguns requisitos, como por exemplo, sempre brinco, você pode pôr a sua foto no cartão, você não é modelo. Aqui é advocacia, caramba. Você não é modelo. Faz sentido? Mas tem publicidade? Tem. E eu mesmo, falar bem a verdade para vocês, né? A OAB discute isso há muito tempo. Toda vez que eu participo dos debates dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu sou a favor de parar com isso aqui, deixar a questão da publicidade como terra de ninguém. Porque o aluno, esse é o problema da aula. Esse é o problema da aula, ainda mais agora aqui que você está me assistindo no nível Brasil todo. Para evitar a fadiga, eu já explico. O que você vai escutar nessa questão e nas próximas de publicidade?
Você tem que entender que é de acordo com o que deveria ser. Porque a hora que o aluno assiste uma aula dela, ele fala, mas professor, na minha cidade... Gente, se for assim, você não vai aprender nunca. Porque, infelizmente, na vida real, a maioria dos advogados burlam essas regras e a maioria das vezes não são punidos. Como é que o sujo fala do mal lavado? Como é que o cara que ganha uma eleição pode punir o pessoal ali da região dele, do conselho dele, se ele mesmo descumpre a situação? Como é que o sujo fala do mal lavado? Você tá vendo por que as coisas não dão certo? Então é por isso que eu falo. É uma forma de você, jovem advogado, ter chance de ingressar no mercado dessas restrições. Mas tendo em vista a minha experiência, até como professor e vendo a carreira aí dos iniciantes, dos meus alunos que são aprovados aqui e depois vêm com a gente nos cursos práticos pós-graduação, eu falo que não vem dando certo. Então eu já acho que como não dá certo aqui, vamos tentar outra coisa. E aí se piorar a gente volta. Mas alguma coisa tem que ser feita. Para tentar, né, fazer que o sol brilhe para todos, de verdade, não só naquela questão, né, que o pessoal quer te motivar, porque o sol às vezes não brilha para todo mundo, infelizmente, vamos ser bem honestos aqui, que eu acho que é isso que você está aqui com a gente. Então, ela quer fazer cartão de visita, hein? No cartão, ela pode ter o cartão de visita, consta o nome dela, informação inclusive obrigatória, dicas de passagem, o número de inscrição da OAB dela, informação obrigatória. Então toda vez que você for fazer cartão de visita, toda vez que você for pegar e colocar ali, né, naquela parte do jornal ali, aonde você, né, antigamente, né, hoje em dia com a internet talvez você nunca tenha visto, né, os classificados, os antigos, né, o pessoal que escrevia advocacia telefone, tá errado, né? Algumas vezes acho engraçado, né? Eu vi lá num classificado muito famoso nas redes sociais, né, um colega lá do Rio de Janeiro, advogado quase desembargador. Meu Deus do céu. Tá vendo? Não pode. Quando você vai fazer a sua divulgação num cartãozinho de visita, que nem é o caso dela, nesse classificado, é obrigatório ter o seu nome e o número de inscrição na OAB. Porque é a única forma de proteger a categoria. Quantos e quantas pessoas que você conheceu, e se é que você não fez isso, eu não tô aqui para te julgar, que se intitulou advogado sem nunca passar na OAB? Ou às vezes a pessoa até passa, mas ela não pode se inscrever, porque ela exerce atividade incompatível. Então, passar na OAB, você já entendeu aqui comigo que não é ser advogado. Passar na OAB é um dos requisitos do artigo 8º. Tá vendo? Por isso que o advogado tem que ter número de inscrição regular. Porque o cara que está com a inscrição cancelada não é advogado, é esse. Lembra da aula? Tá vendo? Tá vendo a questão? Então é obrigatório o nome completo e o número da OAB. Ah, é uma sociedade, professor. É o nome da sociedade e o número da OAB da sociedade. Porque a partir do momento que a gente registra o ato constitutivo no Conselho Seccional, a sociedade adquire a personalidade jurídica própria e ganha um número de inscrição de sociedade perante, né, os quadros da OAB. Olha como os tópicos que a gente foi abordando vão juntando para fazer as questões. Então, ela coloca no cartão o nome, legal, é obrigatório e permitido. Ela coloca o número da OAB, legal, obrigatório e obviamente permitido. O site do escritório na internet, ótimo, você pode colocar lá o www do seu site? Pode. Essa é uma informação facultativa mais permitida. E um QR Code para que o cliente possa obter informações sobre o escritório. Quem não sabe QR Code, aquele tipo de código de barra, a pessoa vai lá com o aplicativozinho do celular, passa e tem as informações adicionais. Legal pra caramba, tecnologia. Também é uma informação facultativa e permitida. Então até aqui tá tudo lindo. A Leia Santos, ó, parabéns, estudou bastante, tá fazendo certinho, tá? O advogado Lucas Souza, ele também elaborou cartão de visita, que além do seu nome e número de inscrição, informação obrigatória, já vimos, apresenta um logotipo discreto, legal, logotipo pode, desde que seja discreto, ó. Nossa, uma das características é a descrição, sobriedade da informação e a fotografia do escritório. Opa, também pode, não pode ter foto sua, mas você pode ter a foto do seu escritório, colocar lá a fachada do seu escritório, a sala de reunião vazia. Claro que pode. Ou lá, né, a fachada do escritório, a questão, passar lá o QR Code mostrando toda a sua estrutura. Pode. Não pode ter foto sua. Você não é modelo. Ficou claro? Então, também tá beleza. Os dois estão certos. Parabéns. Isso aqui é o que a gente espera de vocês. Você entender isso aqui pra gente tentar, né, deixar mais ético aqui o dia a dia nosso. Então, considerando a situação aqui concreta, assinale a correta. Letra A, doutores, vamos lá.
Leia e Lucas cometeram infrações éticas. Parou, tá errado. B. Nenhum deles cometeu infração ética. Certo? Pois os elementos inseridos por ambos os cartões são autorizados. Legal, show de bola. B de bola é correta. A C fala que apenas Leia cometeu infração. Tá errado. E a D fala que só o Lucas cometeu infração. Também tá errado. Vamos lá. Exame 31, questão 29. Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas em determinado assunto. Olha só, hein? Estão quebrando a banca no lugar, hein? Por isso, o André foi convidado a participar de uma entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de medidas tomadas pelo executivo local, relacionadas à sua área de especialidade. Gente, você pode dar entrevista? Pode. Pode, claro que pode. Só que você tem que tomar cuidado quando você dá entrevista. Você não pode usar a entrevista como forma de captação de clientela. Como assim? Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer entrevista, você não pode se oferecer para serviço. Falar, galera, vamos entrar com a ação, procura meu escritório. Ou se auto-vangloriar. Eu já atuei em 1000 processos, ganhei 999. Ou criticar colega de processo em curso. Ou entrar em debate sensacionalista. E quando você vai, turma, na imprensa, a única informação que você pode deixar sua é o seu e-mail. Ficou claro? É o seu e-mail. Beleza? Então ele foi dar entrevista, certo? E, olha lá, o André convidou os leitores a processarem, litigar, entrar com o processo, litígio, conflito, em face da administração, conclamando-as a procurarem advogados. Gente, não pode fazer isso. Não pode fazer isso que ele fez. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, durante a entrevista, o André convidou os leitores a litigarem em face da administração, conclamando-os a procurarem advogados especializados para juizarem desde logo as demandas cabíveis. Porém, quando indagado sobre os meios de contato para os leitores, o André disse que, agora ele quis ser ético, por obrigação ética, não poderia divulgá-los por meio daquele veículo. Certo? Por sua vez, a Helena, indignada com as medidas tomadas pelo executivo, procurou um programa de rádio. Ela procurou a rádio, não foi nem convidado, está se oferecendo para a mídia, oferecendo-se sobre o reportagem sobre o assunto. Não pode fazer isso, né, gente? Não pode. Certo? E ainda quando você é convidado, você tem que evitar a habitualidade, hein? Essa ideia de você evitar a habitualidade é você dar chance de todo mundo ser convidado. Então, rodízio, né? Não ser sempre o mesmo. Não é verdade? Então, no programa, a Helena manifestou-se de forma técnica, educada, né? Educativa, foi lá para dar as informações, que quando a gente vai lá, qual é o nosso objetivo? É de fato, né, turma? Fazer a questão, né? Explicar tecnicamente o que pode estar acontecendo. Beleza? Evitando o sensacionalismo. Perfeito, tá evitando o debate sensacionalista. Tá? Até aqui tá legal. O único erro dela foi se oferecer, mas ela já errou. Então você tá vendo? Um começou bem e se perdeu no meio da brincadeira. Ela já começou mal, porque o erro dela já foi a hora que ela... Ah, eu tô aqui, se oferecer. Não dá, não é assim. Encontrando as informações, vamos lá, a assinale é correta. André e Helena agiram de forma ética. Não, os dois são antiéticos. Letra B. Nenhum dos dois agiu de forma ética, tendo ambos inobservado, ou seja, não observado, as normas do nosso código, nosso estatuto. Perfeito. A B de bola é a correta. Beleza? B de bola já é correta. A C fala, apenas o André agiu de forma ética, errado. A D fala, apenas a Helena, errado. Só a B de bola é a correta. Vamos lá, questão 30. Exame 26. Fabrício foi contratado por José para seu patrocínio em processo judicial, certo? Por meio de instrumento, ou seja, procuração, contrato, firmado no dia 14 de novembro de 2012, certo? Processo judicial. No exercício do mandato, Fabrício distribuiu, no dia 23 de novembro de 2012, petição inicial em que o José figurava como autor, certo? Então, ó, eles fecharam o processo, o contrato, no dia 14, dia 23 o Fabricião já estava lá, ó, distribuindo ação. Puta, advogado 100% esse, hein? Trabalhando rápido na busca da justiça. Certo? No dia 6 de novembro de 2013, ó, quase que um ano depois do contrato, nos autos do processo, o Fabrício, advogado, foi intimado da sentença, a qual fixou honorários advocatícios de sucumbência, lembra? CPC artigo 85, honorários advocatícios de sucumbência. Quem paga é a outra parte, que perde em favor de quem? Do advogado, se tiver previsão legal.
E quem pertence a essa sucumbência? Regra, o advogado. Regra, o advogado. Certo? No valor de 10 mil reais em seu favor. Então o Fabricião vai levar, fora os honorários contratuais, que quem pagou ou irá pagar é o José, o seu cliente, mais 10 mil de sucumbência da outra parte que perdeu. Tudo bem? Vamos lá. A sentença transitou em julgado no dia 21 de novembro de 2013. Beleza? Considerando que não houve suspensão ou interrupção da prescrição, certo? Prescrição para quê? Para cobrar os honorários. Beleza? De acordo com o nosso estatuto, assinale a correta. Então vamos lá, professor. Tem prazo para executar, para cobrar então, através de ação de execução, os nossos honorários? Tem. O prazo de prescrição é 5 anos. Mas 5 anos contados da onde? Isso cai demais na prova. Porque existem 5 possibilidades. Ó, é 5 anos e 5 possibilidades. 5 anos para todas elas. Mas o que muda? O início em cada uma das possibilidades. Então você quer ver? Você quer ver? Quando o contrato com o nosso cliente de honorários tem data certa de vencimento, é 5 anos do vencimento do contrato. Quando é uma situação de sucumbência, de cobrar então da outra parte, é 5 anos do trânsito em julgado, da onde foi fixada a sucumbência. Quando é um serviço extrajudicial, é 5 anos do término do serviço extrajudicial. Quando há renúncia ou revogação, é 5 anos da onde, turma? Da renúncia ou da revogação. Certo? Porque não é porque houve renúncia e revogação que você não tem direito de honorários proporcionais. Tá? E quando o cliente desiste do processo ou tem um acordo, é 5 anos da desistência do acordo. Então aqui, ó, você tem 2 datas que você tem que tomar cuidado. E aí vai variar a resposta de acordo com o que tiver aqui na questão. Então, se for em relação ao José, teoricamente a data aqui que o instrumento foi formado não foi 14 de novembro de 2012? A prova não deixou claro qual era o tipo de contrato ali de honorário, se era propriamente dito, se era um contrato de honorário cota litis, porque isso também pode ter uma situação de variabilidade aqui, porque o cota litis eu preciso, regra geral, né, da decisão, da sentença, certo? Mas seria a data inicial 14 de novembro de 2012. Agora, em relação à sucumbência, cobrar da outra parte, seria os 5 anos contado do quê? Do trânsito em julgado, 21 de novembro de 2013. Vamos lá. A pretensão da cobrança dos honorários sucumbenciais, ó, sucumbência, que foram fixados em favor do Fabrício, prescreve em 5 anos a contar do dia 14 de novembro de 2012. Errado, 14 de novembro foi o dia que ele assinou o contrato com o José, que é honorário contratual, não honorário advocatício de sucumbência. Tem que separar. Honorário contratual, quem paga é o cliente. Honorário de sucumbência, quem paga. E a outra parte, se perder, tiver previsão legal. E quem fixa é o juiz, né? Certo? Artigo 85. Vocês vão aprender isso daí, vocês aprofundam com o Vinícius, né, na aula de processo civil. B de bola. A pretensão de honorários sucumbenciais fixados em favor do Fabrício prescreve em 5 anos. Começamos bem. A contar do dia 6 de novembro, que foi a data da sentença. Não. É do trânsito em julgado. A B está errada. C. Vamos lá. A pretensão dos honorários sucumbenciais para cobrar, que foram fixados em favor do Fabrício, prescreve em 5 anos, a contar do dia 21 de novembro. Show, galera! 21 de novembro. Trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários em favor do Fabrício. C de casa, gabarito 30, C de casa é a correta. A D fala que a pretensão para cobrar a sucumbência é imprescritível. Parou, gente, que é isso? Não. Vamos lá. Questão 31, exame 27. Nelson, advogado, celebrou com o cliente contrato de prestação de serviço de advocacia. No contrato, o Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transporte e a cópia de processos. Ué, gente, legítimo. Legítimo. Aquela história. Ah, eu tenho um processo aqui. Hoje eu tô aqui em Goiânia gravando. Estúdio da Max Júris, hein? Goiânia, certo? Aí você acha que eu sou competente para tocar a sua causa e me contrata, sei lá no Rio Grande do Sul. Ué, dependendo da situação, você vai pagar uma passagem aérea para eu sair daqui para o Rio Grande do Sul para tirar uma cópia?
Não é mais fácil a gente já deixar certo de que se eu tiver que precisar de um auxiliar, você acerta comigo lendo o contrato? Você tá vendo? Então, é normal, aliás, né, do nosso dia a dia aqui, ó, certo? Todavia, o pacto, né, o contrato não tratava expressamente sobre o pagamento do quê? De custas, né, turma? De custas e emolumentos. Gente, regra geral, quando a pessoa litiga em juízo, tem custas judiciais. Recurso, preparo recursal, que é custa, só que a gente chama de preparo porque é recurso. Se o seu cliente não está dentro de uma situação de gratuidade específica imposta pela lei, como por exemplo, habeas corpus é gratuito, não tem que pagar custas. Agora, o mandado de segurança não é gratuito. Ele não tem honorários em favor do advogado. O André ensina para vocês a brincadeira dos remédios. Aquelas que começam com H, gratuito, certo? Sem honorários. Os que começam com M, né, senhores? No caso, mandado de junção, mandado de segurança, tem custas, mas não tem honorários de sucumbência. Certo? Beleza? Foi? Brincadeirinha? Então, volta aqui. Volta aqui. Se o seu cliente não é beneficiário da justiça gratuita e está numa situação, como no meu exemplo aqui, um mandado de segurança, que não é gratuito, tem que pagar as custas, taxa judiciária. Mas no contrato não fala quem paga as custas. Na omissão do contrato, quem você acha que tem que pagar as custas? Faz sentido que não é um advogado? Faz sentido para vocês? Se a gente tivesse que pagar as custas, até onde ia compensar a advocacia? Você concorda? Que é meio que só pensar um pouquinho? Então vem comigo, ó. O contrato celebrado viola o código de ética. Eu podia parar aqui já. Né? Viola por quê? Por que viola? Cadê a violação do contrato? B. O contrato celebrado viola o código de ética. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. C. O código de ética e disciplina autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Perfeito. Por sua vez, quanto às custas e emolumentos, eu já te dei a resposta, né? Na ausência de disposição em sentido contrário, presume-se que quem vai pagar? O cliente. Às vezes, o advogado acaba, no contrato, assumindo a questão das custas, porque ele percebe que às vezes a pessoa não tem condição, que às vezes o patrimônio dela está preso. Aí o advogado acorda que ele vai pagar do bolso, depois, na hora que receber, o cliente faz o ressarcimento. Porém, gente, regra geral, quem tem que pagar a taxa é o cliente. Então, na omissão do contrato, é o cliente que vai ter que pagar. Óbvio. Certo? Código de Ética e Disciplina autoriza que o contrato de prestação de serviço disponha sobre a forma de contratação. Até aqui está certo. Por sua vez, quanto às custas e emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que o advogado tem que antecipar. Claro que tá o quê, turma? Errado, já dei a dica para vocês. Não ia compensar a advocacia, eu garanto para você. Certo? Vamos lá, 32 questão, exame 27. Gilda é empregada terceirizada, contratada pela sociedade empresária 20 limitada, XX limitada, para prestar serviços ao município ABCD. Procura o auxílio, turma, de Judite, que é advogada, para ajuizar a reclamação trabalhista contra o empregador e o tomador de serviço. Certo? Então, ó, a Gilda é empregada de uma sociedade que está prestando serviço para o município ABCD. E ela contratou a Judite para processar tanto o município como a sociedade empresária, uma ação trabalhista. Considerando que a decisão transitou em julgado, condenando os réus solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas, assinale a correta. Vamos lá, gente. Muito legal essa questão, hein? Vamos lá, letra A. Em execução contra o município ABCD, lembrando que é, então, né, fazenda pública, certo? Judite terá o direito autônomo, Judite é advogada, a executar a sentença quanto aos honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência, podendo requerer que o precatório seja expedido em seu favor. Gente, verdade. Como assim, Tiago? Sim.
Eu não preciso entrar com uma ação de execução específica. Eu posso, turma, executar aqui os meus honorários e pedir que seja expedido o precatório no meu nome. É meu. Basta eu fazer o quê? Se eu quiser, a juntada do contrato mostrando que naquele contrato a sucumbência de fato é minha. Ou porque está expresso lá, como a gente deixa até na omissão. Se presume que a sucumbência é do advogado. B. No caso da falência da empresa XX Limitada, os honorários arbitrados em favor da Judice serão considerados crédito privilegiado, sendo obrigatória sua habilitação perante juízo alimentar. Gente, honorário, a natureza é alimentar. Então você lembra lá da aula da Olga, assiste lá se você não conhece a questão da lei de falência, depois você volta aqui, para saber se você de fato, se o seu crédito, onde ela vai classificar as espécies de crédito, se o nosso crédito como honorário, ele é uma situação do quê, turma? De privilégio e tem que ter a questão da, a questão da habilitação perante o juízo da falência. Veja lá, ou se o nosso crédito é alimentar. Certo? C de casar. Em execução contra o município ABCD, o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente à Judite, sendo que o contrato de honorários seja anexado aos autos após a expedição do precatório, exceto se a Gilda provar que já os pagou. Qual é o erro aqui? Aqui agora, ó. Após a expedição. Qual é o momento, se você quer guias separadas entre o seu honorário e o valor da cliente, você tem que juntar o contrato antes da expedição da guia, antes do precatório. O erro está aqui, ó, grifa, na penúltima linha aí. Após. É antes. D. Judite pode cobrar os honorários contratuais devidos por Gilda, certo? De forma judicial, devendo renunciar ao mandato C em sede de sentença, a demanda for julgada procedente. Mas, gente, e a sucumbência? E a sucumbência? Como é que vai? Ela vai ter a sentença ou ela vai renunciar se não tem o trânsito? Não tem sentido isso aqui. É recomendável, quando você vai cobrar judicialmente, você renunciar. Mas agora você renuncia o mandado quando a sentença é julgada procedente. Então quer dizer o quê? Se tiver recurso, para você poder cobrar judicialmente, você tinha que ter renunciado lá, mas o CPC não prevê a possibilidade de majoração dos honorários em sede de recurso? Sucumbência? Então você estaria abrindo mão de eventual majoração de recurso da outra parte que pode ser tendo a sua vitória e ainda a sua condenação aqui, a vitória do seu cliente, condenação da outra parte mantida. Tem sentido isso aqui. Então a única correta ali, 32, letra A de amor. Vamos lá, 33. Retirada do exame 28. O Eduardo contratou o advogado Marcelo para propor ação condenatória de obrigação de fazer em face do João. Legal. São convencionados honorários contratuais. Porém, o contrato de honorários é omisso quanto à forma de pagamento. Gente, olha só. A tabela de honorários é um valor mínimo. Mínimo! Quando os honorários são propriamente ditos, que é aquele que tem valor líquido certo e exigível. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Porque quando a gente faz um honorário contratual cota litis, que é aquele que a gente cobra-se um percentual do ganho do cliente, aí o valor ali não é mínimo, o valor é máximo. O máximo é o ganho do cliente. Você não pode ganhar mais do que 50% do valor que o cliente vai receber. O limite é 50%. Não, professor, é 30 aqui no meu estado. Não, não é. 30 é o que o mercado geralmente faz, onde ainda se tem negócio. Alguns fazem 25, depende da negociação. Agora, se você quiser botar num cota litis 35, 40, 45, até 50, você pode. 51 já está errado. Agora, o propriamente dito, regra, o valor da tabela é o mínimo. Cobrar abaixo da tabela, sem justificativa, é o que, turma? É infração ética. De graça, daqui a pouco nós vamos salvar o melhor juiz, tem uma questão aqui do famoso, pro bono, tem requisito para não cobrar, para fazer pro bono. Tem regramento pro bono, ok? Beleza? Então presta atenção, Quando eu vou entrar numa ação, por exemplo, na minha área criminal, não dá para cobrar percentual. Percentual do quê? Do tempo que o cara vai ficar preso? Então eu vou ficar preso 30% para ele. Pelo amor de Deus, eu não penso numa coisa dessa. Então ali eu vou cobrar, no mínimo, a tabela. Mas eu posso cobrar acima da tabela? Pode. Tem advogado de 10 mil, tem advogado de 100 mil, tem advogado de 1 milhão. Você vê aí na televisão. Faz sentido?
Tá, professor, tem que ser à vista ou parcelado? Eu não sei onde você aprendeu isso aqui. O pessoal fala parcelado em 3 vezes. Meu Deus! Olha as questões anteriores, das provas anteriores e vai estudar, não é isso. Gente, você pode cobrar à vista? Claro! E você também pode parcelar em 300 vezes, se você quiser. Mas, professor, por que a prova fala tanto em 3 vezes? Porque é a questão que eu estou resolvendo agora. 3 vezes é quando você cobra um valor e a forma de pagamento, ou seja, se é à vista ou a prazo, ficou omissa. Então, na omissão da forma de pagamento, não é à vista, é parcelado. E aí sim, 3 vezes. 1/3 no início, 1/3 até a sentença, 1/3 no final. Mas é só quando tem a omissão. Ficou claro? Então, pelo amor de Deus, vem comigo aqui. O contrato ficou omisso. Se ficou omisso, então vai ser parcelado em 3 vezes. 1/3 no início, 1/3 na sentença, 1/3 no final. Você não está sabendo trabalhar. Imaginou, demora 10 anos, o último terço é daqui 10 anos. Certo? Proposta a ação, o Marcelo cobra o Eduardo, requerendo o pagamento da metade. Metade no início? Não, no máximo é 1/3 no início. 1/3 até a sentença, 1/3 no final. De acordo com o estatuto, assinale a correta. Vamos lá. Marcelo pode cobrar o Eduardo metade dos honorários? Errado. Marcelo pode cobrar de Eduardo metade dos honorários? Errado. C de casa. Marcelo não pode cobrar de Eduardo metade dos honorários. Começamos bem. Vamos lá. Pois na ausência de estipulação sobre a forma de pagamento, os honorários somente são devidos após a decisão de primeira instância. Errado. É 1/3 no início, 1/3 até a sentença, 1/3 no final. Então tá errado a C. Sobrou a certa. Letra D, gabarito 33, letra D de dado. Marcelo não pode cobrar do Eduardo metade dos honorários, pois na ausência de estipulação sobre forma de pagamento, apenas 1/3 é devido aonde, turma? No início. A letra D de dado é a correta. 34, vamos lá. Exame 28. Jorge, advogado, atua no escritório modelo de uma universidade. Em certa ocasião, o Jorge é consultado por um cliente, pois este, gostaria de esclarecer dúvidas sobre exatamente o tema honorários. Cai pra caramba na prova, tá? O cliente indaga a Jorge sobre o que seriam os honorários assistenciais. Gente, honorário assistencial é devido para aqueles advogados que atuam, sabe aonde? Naquelas situações que geram substituição processual. Aquelas situações, né, senhores, que a gente vê, por exemplo, em ação civil pública, aonde uma associação civil, por exemplo, vai em nome próprio, porém, tu pedindo, né, a defesa de direitos coletivos. Direitos, quando eu falo coletivo, difuso, individual, homogêneo, coletivo em sentido estrito, ou seja, em nome próprio defendendo direito alheio. E aí, durante muito tempo, se discutiu se nessas questões de substituições processuais, teria direito os advogados que atuam em pró, por exemplo, dessas associações civis? A questão dos honorários, o quê, doutores? Assistenciais. Gente, e agora virou lei, está dentro do nosso estatuto da OAB. É óbvio que tem direito os advogados. Então esses honorários assistenciais é como se fosse, né, turma, a sucumbência dentro dessas ações coletivas para os advogados que trabalham ali. Porque o que se dizia antigamente, o que era grande polêmica era, a associação não tem fins lucrativos. Então numa situação aonde, por exemplo, você entra numa tragédia como essas ambientais que tivemos aí, né, daquela empresa, né, mineradora, então o advogado que entra ali por uma associação de proteção ao meio ambiente, de familiares, né, que perderam ali, ele então não tem direito de receber sucumbência, porque ora bolas, é uma situação de coletiva de defesa. Não, gente, não é assim que funciona. Claro que não, né? Então, considerando o nosso estatuto, assinale a opção que representa a resposta ao Jorge. Os honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado que promove a juntada aos autos do seu contrato de honorários antes de expedir o mandado de levantamento ou precatório. Errado. Esse honorário aqui vai ser um honorário contratual, dependendo da situação, né? Um contratual cota lite, você estava esperando o ganho do cliente para poder fazer o cálculo do seu IRCB, e os honorários de sucumbência. Certo? Tá errado a letra A. B. Os honorários assistenciais
são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada, pela prestação de serviço continuada na situação que o cliente tenha necessidade como contrapartida à chamada advocacia de partido. Não, turma. É como você imaginar, né? É mais fácil você ver isso, né, em escritórios que advogam para empresas, né? Ou até numa situação que, para você ficar mais fácil, você imaginar um contador. Geralmente uma empresa paga um contador, um escritório de contabilidade, mensalmente. E algumas áreas de atuação da advocacia também é normal alguns clientes preferirem pagar uma manutenção, até porque usam muito, né, a consultoria do escritório, certo? Isso não é honorário assistencial, tá? Isso é honorário contratual normal. Advocacia de partido, o próprio enunciado está dizendo aqui. C. Os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado indicado a patrocinar a causa de juridicamente necessitado, no caso da impossibilidade da defensoria pública. Gente, claro que não. Esse honorário aqui não é assistencial. Quando o advogado atua, nomeado pelo juiz, porque a defensoria ali não conseguiu prestar o seu serviço constitucional, gente, a gente fala que esse advogado é o famoso advogado dativo, e esse honorário que está se pagando para ele, né, turma, não é um honorário assistencial, não é esse nome, é um honorário, né? É um honorário de prestação de serviço advocatício, mas não assistencial. Tem absolutamente nada a ver. Mas essa aqui, muitos alunos assinalaram a letra C, porque imaginaram assim. Por exemplo, em São Paulo, antigamente, a gente chamava o convênio, né, de assistência judiciária gratuita. Quando a defensoria não estava em todas as cidades do interior, né, estava mais centralizada na capital. Então, muitas pessoas que conheciam essa realidade na época, né, acabaram caindo na pegadinha aqui, embora seja uma questão de prova recente. A pessoa que, desde o início da faculdade, às vezes trabalhou, tinha pai, mãe, advogado, que participava do convênio. Não é honorário assistencial, tá? D de dado. Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas, propostas por entidade de classe, olha lá, em substituição processual. Nome próprio, defendendo direito alheio. O exemplo aí da ação civil pública e as associações civis, tá? Beleza? Vamos lá? Isso é honorário assistencial. Então, 34, D de dado. Questão 35. Estamos lá na nossa retíssima final. Agora as questões bem rapidinhas, tá? Até mesmo porque agora a gente começa já a entrar na parte, né? Finalizando o honorário, entrando nos processos disciplinar, as respostas costumam ser bem curtas e objetivas, tá? Então vamos lá. Acredito que em 12 minutinhos a gente mata as questões aqui finais, até para o bloco não ficar tão grande e a gente esgotar todo o conteúdo necessário. Exame 31, questão 35. Tá? Fernando, advogado, foi contratado por Flávio para defendê-lo. Extrajudicialmente, ó, tá aí a resposta. Lembra que eu falei do prazo para cobrar? Ó, que então é um serviço extrajudicial. Tendo em vista a pendência de um inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado no dia 10 de março de 2015 e não tinha data para vencimento. Opa, então se não tem data para vencimento, vai ser do término do prazo, né, do serviço extrajudicial. Vai começar os 5 anos ali do término do serviço extra, tá? Em 10 de março de 2017, ó, tá aqui, foi concluída a atuação do Fernando, tendo sido homologado o arquivamento do inquérito junto ao Conselho Superior do Ministério Público. No dia 10 de março de 2018, o Fernando notificou o Flávio, porque ele ainda não havia, né, quitado os honorários contratuais advocatícios que tinham sido acordados. A ação de cobrança dos honorários, que o Fernando, né, vai a ser proposta pelo advogado Fernando em face do Flávio, do cliente, prescreve em quanto? Você já sabe, né, senhores? Você já sabe melhor do que eu, que é 5 anos. Então você já elimina a letra A e a C. Agora, 5 anos contados do dia 10 de março de 2017, certo? Ou você vai contar 5 anos do dia 10 de março de 2015. Então, 10 de março de 2015, né, senhores, é a letra D de dado, aonde, né, eles fizeram a assinatura do contrato. Certo, galera? Ou você vai contar 5 anos de 10 de março de 2017, onde foi concluído o serviço extrajudicial. Você já sabe melhor do que eu, mas não custa lembrar, né, senhores, que a resposta aqui é a letra B. É 10 de março de 2017, 5 anos da última ação, do término do serviço extrajudicial, e não do dia que assinou o contrato. Por isso é importante, já falamos, né, nesse bloco, da onde começa os 5 anos para cobrar e para executar os honorários advocatícios. Vamos lá. Questão 36, exame 25. O Carlos praticou uma infração disciplinar, oficialmente constatada no dia 9 de fevereiro de 2010. Então a prescrição começou ali, ó. A prescrição agora não para cobrar honorário, agora estamos falando, o nosso tema é processo e sanção disciplinar, ou seja, aquele processo que só vai responder advogado e estagiário inscrito com a carteira da OAB, certo? Estagiário que tem, então, a carteira da OAB de estagiário, perante quem? A Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB só julga
advogado e estagiário com carteira da OAB por infrações éticas. As infrações censura, suspensão e exclusão. Pode ter ali, além de tudo, dentro da censura e da suspensão, dependendo da situação fática, acumulação com a pena de multa, sempre de 1 a 10 anuidades. Tudo bem? Tá lá no artigo 34 do Estatuto da OAB o nosso tema. Começa ali, importantíssimo. Vamos lá, cai pra caramba. Então, o Carlos praticou uma infração disciplinar que foi oficialmente constatada no dia 9 de fevereiro de 2010. Em 11 de abril de 2013, foi instaurado o processo disciplinar para apuração da infração. E o Carlos foi notificado no dia 15 de novembro do mesmo ano. Então, gente, a nossa prescrição aqui no processo ético, ela é muito parecida com a prescrição tributária do Pedro, né? Você pode decorar 5 anos, certo? 5 anos, perfeito. Só tem uma prescrição nossa que é 3 anos, que é em prescrição intercorrente, que é a situação de quando se fica parado o processo ético no mesmo lugar sem movimentação. Aí é 3 anos. Agora, ó, da constatação oficial até se instaurar o processo, 5 anos. Não passou 5 anos aqui, não passou. A constatação oficial foi em 2010. A instauração do processo foi em 2013. Passou só 3, então não prescreveu. Interrompeu. O que é interromper? Zerou. Quando é que vai zerar de novo? Quando tiver o quê? A decisão, o julgamento perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Certo? Quando se publica ali a decisão, interrompe, zera de novo. 5 anos. Certo? Zerou. Tem recurso. Até ter o julgamento do recurso. Não deu 5 anos, zerou, então não teve prescrição. E fora essa prescrição aqui de 5 anos, o que a gente tem? A possibilidade de uma prescrição em 3 anos intercorrente, mas aí tem que ficar parado no mesmo lugar. Então se ficou parado lá no gabinete do relator do TED por mais de 3 anos sem movimentação, o cara engavetou por algum motivo, né, e um cara que deveria zelar pela ética, mas às vezes acontece, não é por maldade, às vezes acontece mesmo por excesso de trabalho, negligência, sei lá, né, o moral da história. Prescrição, aí 3 anos, a gente chama essa prescrição de prescrição intercorrente. Muito fácil, né? Só dar uma boa estudada que não tem como dar errado, tá? Então, em 20 de fevereiro de 2015, olha lá, o processo ficou pendente de julgamento, ficou parado. O que só veio acontecer no dia 1º de março de 2018. Ó, ele ficou parado no mesmo lugar. 3 anos. Passou 3 anos, infelizmente, prescrição intercorrente. De acordo com o nosso estatuto, a pretensão à punibilidade pela infração disciplinar do Carlos, letra A, está prescrita, doutores, está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 3 anos entre a constatação oficial da falta e a instauração do processo? Errado. Ali seria 5 anos, o que não aconteceu. B, está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 6 meses entre a instauração do processo e a notificação? Também está errado. C, está prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 3 anos de paralisação para guardar o julgamento. C de casa, correto. 36 gabaritos C de casa, tá? E a D de dado fala que não está prescrita. Também está errado, está prescrita aqui. Prescrição intercorrente, que não é aquela prescrição punitiva, que é quinquenal. É intercorrente, 3 anos, processo parado no mesmo lugar. Beleza? Vamos lá. 37, questão 37, exame 26. Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar não resultante da prática de crime. Beleza? Por quê? Por quê? Isso aqui é importante. Porque quando a gente vai pensar em reabilitação, 1 ano de cumprimento da sanção, mais bom comportamento. Agora, quando a sanção decorre da prática de crime, a reabilitação na OAB depende, em primeiro lugar, da reabilitação criminal. O que é reabilitação na OAB? É a borracha no prontuário. Ah, o cara foi censurado, certo? Ele reabilitou, você olha o prontuário dele. É como se ele nunca tivesse sido punido perante o TED, certo? Lembra? É importante isso aqui. Você quer concorrer à eleição? Se você sofreu sanção disciplinar, você não pode concorrer a cargo na OAB, a não ser que você já tenha sido reabilitado. Lembra que eu falei na primeira aula que a gente ia comentar isso aqui? Então a Tatiana sofreu agora suspensão por infração disciplinar também não decorrente de crime. Legal. Perfeito? Ó. Cumpriu a suspensão, 1 ano do cumprimento da suspensão, bom comportamento, ela pode pedir a reabilitação. O Rodrigo foi suspenso por infração disciplinar, só que no caso do Rodrigo, ó, resultou da prática de crime. Então ele vai ter que primeiro se reabilitar criminalmente. Transcorrido 1 ano após a aplicação e cumprimento das sanções, os 3 pretendem obter, grifa, ó, a reabilitação.
mediante prova de bom comportamento, que é outro requisito. 1 ano de cumprimento mais o bom comportamento. Perfeito? De acordo com o nosso estatuto, assinale a correta. Júlio e a Tatiana têm direito à reabilitação. Certo? Por quê? Não tinha decorrido de crime, que pode ser concedido após 1 ano mediante prova de bom comportamento, no caso de qualquer sanção disciplinar. Perfeito. O pedido do Rodrigo, porém, depende também da sua reabilitação criminal. Perfeito, porque a dele decorreu de crime. A letra A já é a correta. Certo? A B fala apenas o Júlio tem direito de reabilitação, errado. Todos têm direito à reabilitação, a letra C, errado. A letra D, ninguém tem direito à reabilitação, também está errado. Vamos lá. Questão 38, exame 28. Maria teve processo disciplinar recém-instaurado contra si pelo Conselho Seccional da OAB, no qual está inscrita. Legal. No dia seguinte à sua notificação por meio de edital, ela encontra-se no fórum com a Tânia, que é uma ex-colega de faculdade, uma fofoqueira, portanto, que veio comentar com a Maria sobre o conteúdo do processo. Pô, pera lá. O processo disciplinar da OAB, ele corre em sigilo. Só as partes e o advogado da parte, não é qualquer advogado. E, eventualmente, uma autoridade. Se virar um processo judicial decorrente desse processo disciplinar, pode o juiz pedir para a OAB remeter a cópia? Claro, mas o processo vai ter segredo de justiça a partir de agora. Por quê? Porque o nosso processo, ele tem segredo de justiça, ou seja, ele corre em sigilo. Perfeito? Quando transita em julgado a sanção disciplinar, se a sanção é censura, continua em sigilo. Agora, se a sanção for suspensão, seja com multa ou sem multa, ou exclusão, que não tem como cumular com multa, aí obviamente vai ter a publicidade, porque todo mundo tem que ficar sabendo que durante a suspensão você não pode advogar. E a exclusão, você não é mais advogado. Todo mundo tem que ficar sabendo. Você passa vergonha, fica fixado inclusive, né, nos fóruns, né, nas salas da OAB. Por quê? Porque todo mundo tem que saber que você não está podendo exercer atividade de advocacia privativa nesse momento, que só advogado pode fazer. A gente já viu isso em aula anterior. Certo? Aí, olha só, a Tânia veio comentar sobre o conteúdo do processo. De acordo com o estatuto, a Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado contra a Maria? Vamos lá. Vamos lá, responda para mim. Ela poderia ter acesso a essas informações? É óbvio, senhores, que não. Veja, por qualquer meio, já que a tramitação é pública. Tá errado, não é pública a tramitação, doutores. A Tânia só poderia ter direito, olha lá, letra B, se ela fosse parte, defensora de parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa da tramitação. A B de bola é a correta. Certo? A C. Caso tivesse tido acesso à notificação inicial feita por meio do edital, da natureza pública da tramitação. Não. Tramitação sigilosa. E a D, em nenhuma hipótese. Não, se ela for a parte contrária, ou ela for advogada da parte contrária, ou contratada pela Maria, ou ela foi nomeada, já que a Maria não tinha sido encontrada para notificar. Então a OAB nomearia ela para fazer a defesa no processo ético. Ou ela fosse autoridade judiciária, não é o caso dela. Então a B de bola é a correta. Tá? 39. Questão 39, exame 28. Gabriel, advogado, teve aplicado contra si a penalidade de suspensão, em razão da prática das seguintes condutas. Ele atuou junto com o cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei. Primeira suspensão. Depois, ele recusou a prestar conta para o cliente. E depois, ele teve incidência de erros reiterados que mostravam no exercício da profissão a inépcia profissional. 3 penas de suspensão, ainda que não seja específica. O que gera? A exclusão. Então, 3 suspensões. Se você não conseguir se reabilitar, quando chegar na 3ª suspensão, vai abrir o processo para te excluir. E quem te exclui? Sempre o Conselho Seccional. O TED não pode excluir. E tem que ter quórum qualificado, 2/3 dos conselheiros. Certo? Então, antes de decorrido o prazo para que ele pudesse pedir a reabilitação, quanto à aplicação das 3 penas de suspensão, e após o trânsito em julgado das decisões, obviamente, porque a gente só paga a suspensão regra depois que transita, instaurou-se contra ele um processo agora, né, para punir ele com a exclusão, um novo processo disciplinar. E esse novo processo, qual vai ser a sanção? Se ele perder, vai ser exclusão. Com base no caso, assinale a correta, em relação à penalidade que deve ser aplicado para ele.
Letra A, de exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional competente. Errado, não é maioria absoluta, hein? É 2/3, é uma questão de quórum qualificado. B, suspensão. Não. A pena dele é de exclusão. C, de exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionada à prova da reabilitação. Muito bem, lembra? Ele já passou na prova da OAB. A não ser que ele tenha passado mediante prova falsa, ele não vai ter que fazer prova de novo. Então eu fui expulso, professor. Depois, se eu me reabilitar, eu posso pedir uma nova inscrição? Pode. Desde que eu preencha aqueles requisitos. Eu tenho que primeiro me reabilitar. Lembra da aula específica? Só que eu não tenho que fazer prova de novo. Beleza? E aqui, né? Aqui, suspensão que impede o exercício do mandato e impedirá de exercer a advocacia em todo o território pelo prazo de 12 a 30 meses. Não, turma. Regra geral é 30 dias a 12 meses. Para passar a suspensão de 1 ano, são regramentos específicos, né? Que daí, no momento oportuno, a gente vem aqui e aborda o nosso curso regular, tá? Então a única correta ali, sem dúvida nenhuma, é a letra C de casa. E para fechar, né, o nosso trabalho aqui de ética e me despedir de Vossas Excelências, a gente se encontra aí provavelmente agora, né, em processo penal, exame 31, questão 40, certo? Havendo indícios de que a Sara obteve inscrição na OAB mediante prova falsa, já falei. Mediante prova falsa é uma das hipóteses de exclusão direta, certo? Por exemplo, você comprou o gabarito, não pode. Comprou o diploma da graduação em Direito, não pode. Foi instaurado contra ela processo disciplinar sobre o tema assinale correta. O processo disciplinar contra a Sara pode ser instaurado de ofício, beleza? Ou mediante representação, que pode ser anônima. Não pode ser anônima. Quando tem uma denúncia contra o advogado, não pode ser anônima. Denúncia anônima não é fonte idônea para dar instauração de processo ético disciplinar. Então a A está errada. B. Em caso de revelia da Sara, o processo seguirá independentemente de designação de defensor dativo. Errado, falei para vocês. Lembra aquela história da Maria citada por edital? Se passar o prazo do edital e ela não apresentar a defesa, o que vai acontecer? Vai nomear um dativo, certo? Dentro da OAB? Dentro da OAB. Ué, nós que defendemos tanto o contraditório e ampla defesa, só faltava dentro do nosso processo disciplinar, administrativo, portanto, não ter contraditório e ampla defesa. A B está errada. C de casar, vamos lá. O processo disciplinar contra a Sara será em regra público? Não, já falei. Olha como repete, é sigiloso. Só vai ter acesso às partes, advogado das partes e, eventualmente, aí, os responsáveis pelo julgamento e, eventualmente, uma autoridade judiciária que, caso entre com uma ação, né, gere esse fato também, uma ação civil, uma ação penal, e ele achar necessário o conhecimento dos fatos aqui do nosso processo. E a letra D sobrou, né? O recurso contra eventual decisão que determinou o cancelamento da inscrição da Sara, ou seja, pena de exclusão, não terá efeito suspensivo. Perfeito. Gente, presta atenção no professor para acabar a bagaça. Olha só. Regra, os recursos dentro da OAB têm sempre duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Só que tem 3 exceções que o recurso só tem efeito devolutivo. Se você preferir, não tem efeito suspensivo. Decisão contra resultado de eleição. Faz sentido? A eleição é no segundo quinzena de novembro do último ano de mandato. A chapa que perde, quer impugnar a derrota, até julgar o recurso, se tivesse efeito suspensivo, quem ia tomar posse dia 1º de janeiro? Então, decisão de eleição, efeito só devolutivo, não tem efeito suspensivo. Faz sentido? Outra situação. Ué, é a famosa, né, suspensão preventiva do advogado. Gente, regra geral, todas as sanções na OAB só são cumpridas pela presunção de inocência depois que transita em julgado. Só que existe uma exceção. Quando o advogado está cometendo um ato que está gerando repercussão negativa contra a dignidade da advocacia, pode ele ser suspenso preventivamente. E se já é uma exceção de não suspender depois do trânsito, é como se fosse uma situação liminar de um início de um processo disciplinar, ainda que ele possa recorrer para tentar derrubar essa suspensão preventiva, ele recorre advogando um suspenso, efeito só devolutivo. E a última está aqui. Exclusão mediante inscrição na OAB que foi obtida por prova falsa. Ué, você concorda? Eu nunca fui formado em Direito ou eu nunca passei na prova da OAB. Eu comprei a aprovação, comprei o diploma. Eu não tenho, com todo respeito para quem pensa diferente, a ideia do exame da ordem não é achar aqueles que têm aptidão, capacidade técnica
para poder exercer a advocacia? Então eu que nunca passei no exame da OAB, eu sou excluído, aí eu quero recorrer. Eu até posso, mas eu vou recorrer advogando se eu nunca podia nem ter advogado na vida? Nunca passei. Então é óbvio que eu posso recorrer, mas eu vou recorrer advogando ou sem advogar? Sem advogar. Faz sentido para vocês? Então é a outra exceção, letra D de dado, então correta aqui, que não tem efeito suspensivo o recurso. Só nessas 3 hipóteses. Só efeito devolutivo. Todas as outras, devolutivo e suspensivo. Queridos, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço o carinho, a atenção, confiança no nosso trabalho, a confiança de deixar a gente entrar aí no confortinho do celular, bater papo, agradecendo mais uma vez o meu amigo Maurício, ó, o excelente trabalho aqui de gravação. Peço desculpa alguma brincadeira que você não tenha gostado, principalmente a galera da Justicinha, certo? Segunda fase, estamos aí junto também, misturado em Direito Penal e Processo Penal. Continuo aqui com os nossos excelentes professores, nossa equipe fantástica, que eu tenho certeza que no MAC Juris que você será aprovado nesse exame. Não pensa no futuro não, pensa no próximo, certo? Beleza? Fiquem com Deus, excelente trabalho, precisando, estamos à sua disposição. Tchau!